Então vamos para a palavra do Senhor desta noite. Quero compartilhar, pela total dependência do Espírito Santo, a base está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Amém, amados? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, já está na tela também. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Só mais um versículo. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Amém? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Você que fez esse sinal, pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias e aleluia ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Só Ele é digno de receber toda a honra e todo o louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Aleluia. Glórias a Deus. Os irmãos já estão sentados, né? Olha, é claro que só de fazer a leitura simples desses versículos já dá para notar que o termo mais importante do que nós lemos é o amor. Esse termo, amor, é também um dos mais distorcidos em todos os tempos. Olha, ainda que a gente possa falar de amor, em toda espécie de relacionamento humano, em qualquer que seja a área da sociedade, é bom que a gente entenda que aqui, nestes versículos, nesta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele está se referindo ao amor numa comunidade cristã. Em outras palavras, no relacionamento dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, e claro, sem se importar com placas ou denominações. É um assunto, meus amados, que diz respeito a todos nós que estamos aqui nessa noite. Porque certamente muitos devem sofrer quando sentem que não são amados verdadeiramente. Assim como tantos também podem ter dificuldade até mesmo em compreender o que é esse amor. Porque, vamos lá, prestem bem atenção desde o versículo 1. E você vai ver que não basta saber que estamos falando de amor. Não basta saber que essas palavras falam de amor, mas que, sobretudo, ela fala de uma intensidade, de uma profundidade a respeito do amor que muitas vezes, aí sim, nesta parte, a gente pode não conhecer como se deve. Olha o que está escrito nesse primeiro versículo. Ainda que eu tivesse um dom sobrenatural de falar vários idiomas neste mundo, e até mesmo fosse capaz, ou seja, se fosse possível falar a língua dos anjos, mesmo que eu fizesse isso, mesmo que alguém faça isso, se esta mesma pessoa não faz isto com amor, então a palavra diz que isso é como um sino que ressoa, ou como um prato que retine, em outras palavras, faz barulho, mas não significa absolutamente nada. Ter esses dons sem ter amor
não tem significado. Olha o versículo 2. Ainda que eu tenha o dom da profecia. Você está entendendo por que fala do ambiente igreja? O dom da profecia, o dom de falar em nome de Deus, o dom de ser bom na palavra. E mais que isso, alguém que conheça os mistérios. Mistérios de quem? Os mistérios de Deus, os mistérios da Bíblia. Ainda tendo essa capacidade e ainda que tenha também todo o conhecimento. Vocês acham que isso é pouco? Está falando que ainda que tenha todo o conhecimento. E mais, ainda que tenha uma fé, mas pensa numa fé que talvez você nunca viu. Você nunca viu alguém com uma fé capaz de remover uma montanha? Dizer para o monte que está do lado direito, passe para o esquerdo, e isso aconteça. Imagina uma fé desse tamanho. Mas ainda que alguém tenha esta fé, se tiver tudo isso, todas essas qualidades, mas ele não tiver amor, ele não é nada. Sou eu que estou dizendo? Ou vocês estão lendo isto na palavra do Senhor? Prestem bem atenção, olha o que está no fim desse versículo. Ainda que você seja essa maravilha toda, se você não tem amor, você não é nada. Vamos no outro versículo, 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, pensa numa pessoa caridosa, que voluntariamente é capaz de vender tudo. Olha, mas não é um pouco só, não. É tudo o que possui. Você acha isso pouco? Pensa nisso. Você conhece uma pessoa assim? Que vendeu tudo o que possuía para dar aos pobres. Difícil, né? Mas vamos que exista alguém assim. Ainda que existisse alguém assim. Ainda que ela entregasse o seu próprio corpo para ser queimado num ato de fé, por honra ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e à fé que tem no Senhor Jesus. Isso aconteceu muito nos primeiros tempos da igreja, onde os cristãos eram queimados vivos, mas ainda que alguém voluntariamente, num dia de hoje, caso tivesse uma causa dessa para ser enfrentada, e ele assim se dispusesse a fazer uma coisa desta, mas se ele não tivesse amor, nada disso valeria coisa alguma, não teria valor nenhum. Sabe o que significa? Que sem ter amor não se tem nada. Sem amor, sem nada. Sem nada. Então a pergunta é uma pergunta boba, me perdoem, mas eu vou fazer. Você acha então que amor é uma coisa importante? Eu sei que a tua resposta automática é, claro, pastor, estamos acabando de ver isso, você está até meio nervoso, eu já entendi que é. Sim, é claro que é, mas talvez a gente não tenha consciência total do quanto o amor vale. Você quer ver um dia um mestre, doutor da lei, alguém que entendia muito da lei no tempo de Jesus, chegou para ele, se você quiser acompanhar isso, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, a partir do 35. Chegou para ele e perguntou assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E o Senhor Jesus respondeu para ele assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, amar ao Senhor. Está falando de amor? Está falando de amor. De amar a quem? Amar ao Senhor. Mas vamos no 39. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vocês já conheciam esse versículo? É bem conhecido, não é? Pois bem,
que a gente pode concluir em cima de um versículo como esse? Olha, muitas coisas, mas entre elas, o fato de que amar a si mesmo me parece uma coisa mais comum. Acho que você também pensa como eu. Ter amor próprio, ainda que muitos não tenham, ainda que muitos chegam, infelizmente, ao ponto de tirar a sua própria vida exatamente por falta de um amor próprio. Mas amar a si mesmo parece uma coisa mais normal. Todos nós queremos o melhor para nós mesmos. Nós procuramos para nós as melhores soluções, o melhor tratamento de saúde, a melhor condição financeira, as melhores espécies de relacionamentos. Nós não somos assim? Então, amar a si mesmo parecia não ser o problema. Agora, amar o próximo igual a si mesmo, isso já era um problema. Mas vamos falar um pouco sobre essa coisa de amar a si mesmo. Vamos falar o que a Bíblia diz para a igreja, para as comunidades cristãs. Diz para aqueles que querem ter uma vida no Evangelho, alicerçados na palavra do Senhor, comprometidos com os propósitos de Deus para as suas vidas. Pega aí, meu irmão em Cristo, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor sobre o amor deste nosso tempo. Olha como ele está. Vê o que você vê aí. Saiba disto. Nos últimos dias, e só para quem não sabe, porque os irmãos que frequentam regularmente a escola bíblica dominical, teve essa aula hoje ainda, e já sabe que últimos dias é uma referência da Bíblia aos nossos dias. Nós estamos nos últimos dias, às vezes a Bíblia chama de últimos tempos, fala até às vezes da última hora. Pois é, são estes nossos dias, dias que mostram para a gente o que tem acontecido nas igrejas, no relacionamento entre cristãos. A Bíblia diz que nestes nossos dias sobrevirão tempos terríveis. E tem gente que desconhece essa realidade. Tem gente que ainda acha que é possível ficar blindado de todos os problemas da vida, porque está frequentando uma igreja ou fazendo parte de uma comunidade cristã, de repente está trabalhando numa área da igreja, comprometido com alguma coisa. Isso tem um valor, mas não te livra das coisas terríveis que sobrevêm sobre todos neste nosso tempo. Versículo 2 diz que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Está entendendo, irmão, o que a Bíblia fala sobre o que você vê ao teu redor, na tua família, no teu local de trabalho, nos relacionamentos sociais em geral, nas redes sociais, nos comentários, você já entendeu o que eu estou falando? E infelizmente também dentro da igreja. Esta qualidade de gente aí. Então, para você que fica medindo a igreja pelas pessoas que você está vendo fazer isso ou fazer aquilo, entendam uma coisa, irmãos. A Bíblia nunca escondeu isso de ninguém. Está aí. Esse livro, essa carta de Paulo a Timóteo, foi escrita há muito tempo atrás, há praticamente 2000 anos. 2000 anos.
Esta verdade está por escrito há 2000 anos. Mas vamos lá, vê o versículo 3. Sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, versículo 4, traidores, precipitados, soberbos e, vamos falar de amor? Vamos falar de que jeito é esse amor que a gente está vendo aí nesse versículo? É um amante muito mais dos prazeres do que ser amigo de Deus, amar ser amigo de Deus. Quem está me entendendo aí, faz um sinal. Amém, irmãos? Está entendendo isso? Então você vê que há uma distorção. Você certamente deve estar tendo problemas em tua vida com isso aí. É claro que sim. Quem não está? Então Jesus, ele dá um novo mandamento, sabia? Ele não deixou o mandamento do amor só do jeito que estava, ele muda. Não sei se você sabe disso, mas você encontra isso no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34. Aí é Jesus mesmo falando. Aí eu quero que você entenda uma coisa. Ele está dizendo, um novo mandamento lhes dou. Ora, então se é novo, né? Não é repetido, é novo. Tem uma novidade. É Jesus que está falando. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Tem novidade aí? Não, aí não tem novidade nenhuma. Até aí está tudo igual. Amar ao próximo, é isso. Amar um ao outro, não muda nada. Mas o parâmetro, a referência, essa mudou. E aí você encontra aí o quê? Como eu os amei. Agora já não é mais como você ama a si mesmo. Até porque muitas vezes você é muito mal amado por você mesmo, me perdoe a franqueza. Às vezes o que você faz com você mesmo não é exemplo para nada. Então se você amar os outros igual você ama você, está tudo lascado. O você e o outro. É uma verdade. Mas o parâmetro mudou. Jesus falou, não está bom desse jeito. Deixa eu mudar, deixa eu colocar uma coisa nova aí. Agora é o seguinte, vocês amem como eu os amei. Aí mudou. Aí o negócio pegou. Olha quem está ali, glória a Deus. Então aí mudou. Por que mudou, irmãos? Porque agora não é mais aquele amor de novela. Não é o amor das séries de Netflix. Não é esses tipos de amor que a gente vê tanto por aí. Aí tem amor de tudo quanto é tipo, amor comprado, amor bandido, amor de vagabundo. Estou até lembrando uma música sertaneja que fala isso, eu não lembro qual é, não. Se eu lembrasse, eu cantava aqui, mas não lembro mesmo, né? Mas tem tudo que é tipo de amor, mas um desamor. Amor tandela, porque é tudo menos amor. Infelizmente, esse é o tipo de amor que a maioria tem. E você não bobeie, não. E eu também não, pronto, eu também estou incluído nessa inclusão. Por quê? Porque é uma pequena bobeada, irmãos. E a gente tem que pensar que, de repente, não está entregando, de fato, este amor. Porque, repito, o amor de Jesus é um amor que entrega, mesmo sem receber. Quem concorda comigo aí? Estou falando uma coisa esquisita? Não é esse o tipo de amor? E o que, infelizmente, a gente vê é um interesse tão grande pelas coisas que podem trazer uma vantagem através do amor. Olha, vê, se você está num ambiente onde muitos amam,
como por exemplo, né, e é o caso, na igreja. A igreja é o local que tem um mandamento do Senhor Jesus de amar, o mandamento de amar. Então, se você está num lugar que muita gente ama, você não vai ter dificuldade para se sentir amado. Este é o lugar onde você encontra o amor. Repito, não estou falando de denominação, estou falando de igreja, corpo de Cristo. Esse é o lugar para você receber o amor. Mas o problema de tanta gente não é a falta de receber amor. Não é que não recebe. O problema de tanta gente é justamente não saber amar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que, com tantas distorções em relação ao amor, é importante que você saiba o que a Bíblia fala sobre isso, ainda que você tenha uma boa noção sobre esse tema. Se eu voltar na carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, nós lemos 3 versículos que dizem que sem amor, sem nada. Você pode ser o top das galáxias, você pode ser ungido até de ponta cabeça, mas se você não tiver amor, você não representa absolutamente nada, nada daquilo que você faz tem relevância, porque a Bíblia é clara, ela diz, você nada é, sentido nenhum tem. É a mesma coisa que bater um sino aí, você não sabe para que está batendo, só fez barulho, mas não disse nada, não mudou nada. Não fez bem para ninguém, só barulho, só aparência, só jeitão. Agora, o amor verdadeiro, irmãos, está descrito aqui a partir dos próximos versículos, eu não vou ler tudo. Mas eu quero colocar só algumas coisas para que você entenda que o amor, ele passa por alguns caminhos difíceis. Quem acha que é fácil amar está redondamente enganado. E eu nem vou apelar para você pensar se você iria para a cruz por amor a alguém. Não vou apelar para isso, porque aí não tem jeito. Aí é demais. Um amor assim, irmãos, aleluia. Um amor assim, só Ele. Por isso, se o teu caso é não se sentir amado, é pensar que você é rejeitado, é pensar que você é o pior dos piores, sabe aquele negócio do cavalo, tudo? Lembre-se que teve alguém que deu a vida por você. Lembre-se que tem alguém que, por amor, entregou o que ele tinha de mais precioso, de mais amado. Olha, ele entregou o que ele mais amava por pessoas assim como nós. E por que ele fez isso? Porque ele nos amou. Então, como que você pode se sentir? Você pode não ter o amor de pessoas, mas você tem o amor de Jesus. Esse nunca vai faltar, esse nunca vai faltar, aleluia. Você erra, descamba, cai, peca, se lambuza, se meleca todo, paga um preço lascado por essas decisões erradas. Muitas vezes a sua vida fica comprometida com isso, nos relacionamentos, na sua saúde física e emocional, espiritual, nem precisa falar. E vai que vai, mas Deus continua te amando. Então, se você precisa se lembrar disso agora,
o irmão que está aí do teu lado vai dizer isso para você. Jesus te ama. É uma frase simples, comum. É só mesmo uma questão didática, né? Jesus te ama. Quando eu estou nos momentos mais terríveis da minha vida, mas eu consigo lembrar que Jesus me ama, então a esperança volta. Então eu vejo que o fim não é ali. Aí eu consigo enxergar um amanhã. E essa é uma palavra para o teu coração também, amados. É uma palavra para o teu coração. Amor não é essa coisinha lindinha, maravilhosa, o biscoitinho de Jesus, assim, igual muitos pensam que é. Tem muita distorção, até mesmo dentro da igreja. Você é amado de Jesus, então você não vai passar por prova nenhuma. Quer dizer que se você estiver passando por uma tribulação agora, é porque Jesus parou de te amar um pouquinho, deu um pause no amor e vai voltar quando? Claro que não é assim. Entendam isso. A partir do versículo 4, você vai ver que o amor é sofredor. Eu estou em 1 Coríntios 13, agora no versículo 4, o amor é sofredor. O amor não trata com leviandade. O amor não faz você levar teus relacionamentos assim com palavrinhas fúteis. Tamo junto. Ai, que nojo, irmãos, fala sério. Tamo junto até onde? Até que você fale alguma coisa que não agrada a pessoa? Até que você não atenda a um desejo supremo daquele ser semideus? Desculpa falar assim, mas é o que acontece. Tamo junto. Isso não é amor. Isso é tratar com leviandade. Estar junto é, na hora mais difícil da vida da pessoa, você se apresentar para estar lá. Mas não tem dinheiro. Quem está falando disso, cabeção? Não, cabeção sou eu mesmo, né? Eu sou o representante dos cabeções, o presidente do sindicato dos cabeçudos, sou eu mesmo. Prazer. Embora a minha mãe, ela falava para mim assim, porque eu perguntei para ela, falei, mãe, mas o pessoal da escola me chama de cabeçudo, eu sou. Aí você está pensando que é um negócio de ir comprar melancia com o bonezinho? Não. A minha mãe era mais inteligente. Ela falava assim, não, filho, você não é cabeçudo, não, os outros é que tem cabeça pequena. O amor é paciente. O amor, você vai ver aí, olha lá, versículo 4, por exemplo, ele não se ensoberbece. O que é não se ensoberbecer? O que é? É o não ser maior do que o teu irmão. Então, irmão, quando eu chego para você e falo assim, eu sei, mas você não sabe. Eu sinto as coisas certas, mas você não sente. Eu estou, mas você não está. Eu vou, mas você não vai. Isso é ser soberbo, mas o amor não é assim. O amor é chegar perto e dizer, vem cá, tem uma coisa que eu vejo, mas não quero que você me leve a mal, mas eu queria tanto te falar, porque talvez isso eu possa te ajudar. Eu não sou mais do que você, eu tenho meus defeitos também, mas vamos conversar sobre isto, vamos conversar sobre isto. Você não precisa ser maior do que o outro. Você não precisa virar as costas para o outro, desprezar o outro. Você pode fazer pelo outro. Aliás, foi assim que começou o culto dessa noite. Só mais um pouco, versículo 7. Fala, o amor tudo sofre. Então, você entendeu que o amor da Bíblia não é igual aos tipos de amores
que se vê por aí. Irmãos, se o amor é tão importante, se ele é o primeiro mandamento, se aqui há uma ênfase tão grande no fato de que você pode ser o bonzão que for, mas se você não tiver amor, você não é nada. Então você acha que isto sendo tão importante assim, Satanás não ia querer trabalhar com isso? Por que você acha que Jesus disse que nos últimos dias, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria? Esse aqui é o tempo do amor frio, porque a iniquidade se multiplicou pelas ações de Satanás na vida de quem? De tantos. É por isso que hoje a gente vê esse cenário de guerra. Sim, está lá no Oriente Médio, está acontecendo algo ali, irmãos, para a gente ficar ligado de fato. E quando vem uma palavra como essa, num tempo deste, a gente precisa entender que não dá mais para arrastar com essa questão do amor de qualquer jeito. Não dá mais para ficar procurando no meio da igreja um status, os benefícios próprios, a autopromoção. Porque embora a igreja, por intermédio do poder do Senhor Jesus Cristo entre nós, possa te dar tudo isso, esse não pode ser um motivo pelo qual você busca uma igreja. Mas quando você se põe na igreja, você precisa entender que o mandamento primeiro do Senhor Jesus é amar a Ele e depois amar o teu próximo. E que o amor tudo sofre. Não é o amor tudo te beneficia. O amor tudo te alegra. Sim, mas nós podemos receber tudo isso. Mas nada disso nos isenta de amar. Quem está entendendo? Amém? Então você está aqui para amar. Você tem que saber que esta é a vontade do Senhor. E você tem que tomar uma decisão. Entenda, quando Jesus diz que o amor de muitos se esfriaria, eu preciso te levar para esse versículo, é Mateus 24. Presta atenção como é importante esse versículo. Mateus, capítulo 24, versículo, deixa eu ver para você aqui, 12. Olha só. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso eu já falei. Mas Jesus não para por aí, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Sabe, é uma palavra que traz uma realidade ruim para nós, mas ao mesmo tempo, uma palavra do Senhor Jesus que nos chama para sermos exceções nesse tempo. Então, se o amor de muitos está esfriando, o nosso tem que permanecer quente em nosso coração. Aleluia! Então, esse irmão que de repente está no teu caderninho dos vida torta, precisa sair de lá. Porque se todos os mandamentos da lei dependem do mais importante, como Jesus falou, porque ele falou, olha, o primeiro é amar a Deus, o segundo é amar ao próximo, e todos os outros dependem desse. Então, se você não ama, você não perdoa. Se você não ama, você não tolera. Se você não ama, você não quer estar junto. Se você não ama, você fica procurando alguém para culpar. Mas quando você ama, é o contrário de tudo, porque você tudo crê, tudo padece, tudo sofre e tem paciência. Isso vale em casa, isso vale no trabalho, mas principalmente numa comunidade de fé. Quem está entendendo? Glórias a Deus. Eu vou encerrar. Como eu disse, Jesus nos convida para sermos uma exceção nesse tempo ruim. E vale a pena ser uma exceção. Pode parecer que é bobo aquele que ama e não é amado.
mas eu digo que é abençoado aquele que sabe amar, mesmo que não seja amado. Quero te dar uma última palavra, e quero muito que isso fique no coração da igreja. Quero que vocês, pelo poder do Espírito Santo, pelas ações dentro do coração de cada um que recebe esta palavra, quero que isto dê um novo rumo. Quero e oro para que pensamentos sejam modificados, posicionamentos sejam revistos, porque não é só uma questão de fazer bonito, é uma questão de obediência, mas não é só uma questão de obediência, é também uma questão de bênção. Você sabia disso? Eu vou terminar dizendo que não amar, além de não fazer bem para ninguém, é claro que também não faz para quem não ama, é óbvio, mas muito pior do que isso, irmãos, te tira de um caminho de bênção. Então, tanta gente indo para as igrejas, procurando aquele lugar gostoso, bonito, legal, esperando ser amado, esperando ser abençoado, mas quando você não faz a tua parte, quando você não se põe a amar, a entregar, quando você não pensa, quando você não lembra destas palavras que foram ditas hoje, você fica sonso, não se envolve, vai se afastando das pessoas. Você é convidado, irmão, nós vamos fazer tal coisa. Ah, não posso. Irmão, nós temos aqui um curso, não quero. Irmão, nós estamos precisando de gente aqui na mídia, não dá. Irmão, não queremos gente para pregar, não tem jeito. Irmão, nós precisamos da limpeza, ixi, aí que não dá mesmo. Não está na contramão, não está assim. Você acha que está batendo com o que nós estamos vendo aqui? Não está, irmãos. Mas vou te falar porque que você perde bênção também. Em 1 Coríntios, né, que é hoje a carta base da nossa mensagem, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Será que você conhece o que está escrito aqui? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ler para você aqui. Acho que lá está na NVI. E na minha aqui, está na ARC, diz assim: mas como está escrito, então não está só falado, não está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aleluia. E se você ama a Deus, você ama teu próximo também. Amém? Não é uma questão de sentimento, irmãos. É uma questão de decisão. Então, vamos ficar de pé, porque eu vou te dar a oportunidade de decidir agora sobre isso. Quero que você coloque a mão no teu coração e antes de orar, quero te convidar a pensar em tudo que tem acontecido na tua vida. Você sabe muito bem os caminhos pelos quais você andou, as coisas que te aconteceram, as pessoas que você cruzou aí por esse caminho, talvez agora mesmo. Você está aí, querendo encontrar uma solução, querendo desembaraçar alguma coisa. Às vezes é no campo do relacionamento, outras vezes é numa questão jurídica. Tem gente que está completamente enrolado com as questões financeiras e isso abala profundamente os relacionamentos, principalmente quando se diz respeito ao amor. Você pode estar vivendo muitas coisas agora. Pode estar vendo na tua família o reflexo da falta de amor, do amor verdadeiro, né? Do amor bíblico, do amor de entrega, o amor que não é soberbo.
Você pode estar agora aí pensando que você está bem, mas parece que o Senhor Jesus quer algo mais de você. Parece que Ele, tendo entregado a sua vida por você na cruz do Calvário, do modo como Ele fez, foi uma prova de amor tão grande que não pode deixar de ser um exemplo para mim e para você. Então, se Ele fez isso, e Ele diz que o verdadeiro amor é entregar a vida pelo irmão, parece que algo tem que ser modificado. Me parece que muitos terão que pensar a partir de amanhã que os seus próprios problemas, eles estarão nas mãos do Senhor quando o teu problema maior for resolvido no trato de amor, no trato de compreensão, no trato de perdão, no trato de comprometimento, no trato de atenção. O amor tem que ser assim. Então, com mais dificuldade que você possa ter, a palavra do Senhor desta noite não veio apenas para te dar um presta atenção, mas ela vem com poder, porque o Espírito Santo, ele vai agindo enquanto nós estamos ouvindo, e a fé que vem pelo ouvir promove dentro de você algo que nem você mesmo pode imaginar. Deixa eu te dizer que se você tomar a decisão de seguir em frente caminhando sobre esta palavra, as coisas não darão todas certas como você gostaria. Aliás, o Senhor Jesus diz que nós seremos odiados. Veja você. Ele diz assim: vocês serão odiados por amor de mim. Ele não está dizendo que você vai ser o bom, o amadinho, mas Ele está dizendo que Ele nunca vai deixar de te amar, e que Ele nunca vai deixar que você sinta a falta do amor dEle em tua vida. Então, você com a mão no teu coração, pense que se esta palavra faz sentido para a tua vida, ela tem que transformar alguma coisa. Você que não tinha coragem de chegar lá e falar, você não tinha coragem de reconhecer que desse jeito não dá mais para continuar. Irmão, é agora. Entregue-se nas mãos do Senhor. Receba esta oração e saiba que não é a complexidade da oração, mas o poder da oração que vai fazer diferença na tua vida. Então abaixa a tua cabeça, feche os teus olhos e permita que eu ore por você. Senhor Deus, nosso Pai amado, nosso querido Deus, aqui recebemos a tua palavra, e certamente isso nos faz pensar que podemos não estar entregando aquilo que é mais importante, aquilo que hoje nós vimos mais uma vez que é a essência do Evangelho, o amor verdadeiro, o amor que sofre junto, um amor que passa por cima de tudo para ficar junto, um amor que permite o recomeço, um amor que faz voltar para trás, um amor que faz pedir perdão, o amor que quebra orgulho, o amor que deixa de lado a vaidade, o amor verdadeiro da entrega, o amor da cruz que tem que estar em nós. Meu Pai, eu peço isso por tua igreja nesta noite. A par de termos tantos problemas para serem resolvidos, e a par de cada um estar aqui vivendo uma situação diferente, necessitando tanto do teu poder e das tuas bênçãos, esta é uma noite de nos colocarmos diante de ti para dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? E cada um tem que fazer esta pergunta para o Senhor: que tipo de vida você vai ter quando sair desta igreja depois deste culto? Que tipo de vida você tem amanhã na tua casa, na relação
com tua esposa e filhos, marido, parentes, pai, mãe? Que tipo de relação você vai ter com os seus colegas de trabalho, funcionários, com seu chefe? Que tipo de relacionamento você tem com os teus irmãos da fé, quando recebe uma mensagem, um pedido, quando ele manifesta um sofrimento pelo qual ele está enfrentando? Você já sabe o que o Senhor quer de você. E não vai faltar amor, não vai faltar bênção, e tudo aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, que não estão no nosso coração agora, tudo virá, porque nós amamos a este Deus que tanto nos amou, a este Deus que nos amou primeiro. Um amor provado, um amor debaixo de aliança de sangue, que nunca será desfeita pela graça do Senhor. Amém, meu Pai. Amém, meu Deus querido. Usa nossas vidas, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, Deus querido. Cada um aqui, Senhor, é portador desta graça bendita e o poder de amar verdadeiramente. Esse é o desejo do nosso coração, e assim te pedimos agora. Eu te peço agora pela igreja, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir esse nome, aleluia.